No episódio anterior do quadro Mundo Afora, aqui no canal Fórmula 1, você acompanhou uma parte do bate-papo da imprensa brasileira com o Hélio Castro Neves, falando sobre as emoções e os sentimentos dessa quarta vitória dele nas 500 milhas de Indianápolis. Agora é a vez da gente conversar com o Helinho sobre a parte técnica, né? Uma análise de como foi essa vitória, de como ele construiu essa vitória, que igualou ele a nomes como AJ Foyt, Al Unser Sr. e Rick Mears, lendas do automobilismo norte-americano. Então, bora viajar mundo afora para ouvir Hélio Castro Neves. Nesse bate-papo com a imprensa brasileira sobre a quarta vitória nas 500 milhas de Indianápolis, o Hélio Castro Neves conversou com diversos jornalistas sobre essas emoções, as emoções dessa vitória, mas também avaliou tecnicamente essa prova. Uma das perguntas veio inclusive do narrador Jefferson Kern, que fez aí uma brilhante narração na TV Cultura desse momento histórico para o automobilismo brasileiro. O autódromo empurra o Hélio Castro Neves e ele vai conseguir. Vem Hélio, vem para a vitória. Passa na frente Hélio Castro Neves. Vence Hélio Castro Neves às 500 milhas de Indianápolis. Para sempre Hélio Castro Neves, o maior da história da maior corrida do planeta. E o Jefferson perguntou ao Helinho como é que foi essa construção de vitória ao longo do mês de maio, já que ele usou um chassi que em 2020 foi um dos mais lentos na mão do piloto Ben Haley. Ele conversou sobre isso. Foi realmente... Ontem eu estava com o Gil de Ferran, a gente estava conversando e eu fui contando para ele essa trajetória que você praticamente já meio que detalhou. E eu fui analisando, falei, até que eu fui bem, até que eu segui os caminhos que eu tinha que ter seguido, porque... Mas também você mencionou, o carro era do Ben Haley, e essa é onde a parte da equipe e o Mike Shank fez um bom trabalho. Eles prestaram atenção em vários detalhes. Eu vi com meus próprios olhos certos lugares que nem sabia que tinha que fazer e a mudança, e eles fizeram. Quer dizer, isso me deu uma confiança muito grande por esse lado. E eu acredito que, e ele mesmo me falava, o carro está muito bom, nós estamos fazendo de tudo para esse carro, a gente não quer correr a primeira corrida nenhuma, porque o carro vai estar perfeito para Indianápolis. Eu falei, ok, eu acredito em você, se você está me falando isso, perfeito. E como você mesmo falou durante todo o processo, o pneu, os acertos, imagine você comprando uma casa nova ou entrando numa casa nova e tendo como eu mencionei na entrevista que eu fiz com vocês, tendo os móveis, né? Não gostei aqui eu gostei, mas né, hoje eu vou mudar. Então, a partir do momento que a gente vai trabalhando dessa maneira, eu e meu engenheiro, nós ficamos até 9h30 da noite, 3 horas da noite, a garagem já estava fechada, a gente estava em outra parte, analisando os dados, tendo certeza de que, escolhendo detalhes, porque não adianta você ficar, não tem tempo, eu falava para ele, a gente não tem tempo de ficar mudando coisinha aqui, coisinha ali, a gente tem que achar, como a gente diz aqui, o sweet spot, né? Tem que achar a área perfeita, que aí sim, quando a gente achar isso, melhoramos, e foi o que a gente fez na classificação, no domingo, depois da classificação dos treinos, a gente achou o carro. Eu me senti muito seguro, a gente fez uns 2 long runs, foi muito, muito bom. Fizemos algumas alterações pequenas, asa aqui, alguma coisa ali, tow aqui, e aí, carburation, a mesma coisa, falei, gente, não limpa o carro, deixa assim e vamos para a corrida. E aí foi o que aconteceu. Mesmo sendo uma equipe de menor estrutura, é interessante a gente notar que a equipe Meyer Shank Racing teve um carro competitivo nas mãos do Hélio Castro Neves ao longo de todas as 200 voltas das 500 milhas de Indianápolis, né? A pior posição que ele ocupou desde a largada, que ele saiu da 8ª posição, foi um 7º lugar depois de uma rodada de pit stops. O carro estava realmente tão bom assim? O Helinho conta pra gente se levou algum susto ou não durante a corrida. Caiu para 7º, eu creio, né? Eu estava assistindo ontem a corrida. Eu não entendi por quê. Talvez eu falei, acho que minha saída do box foi um pouco cautelosa demais, ou foi a equipe, mas eu não perdi não saí do meu plano. Eu falei, vamos manter aqui, não vamos entrar
se apavorar, que ainda não é o momento. Então, por isso que eu te falo, o carro não me deu uma preocupação durante a corrida inteira. O que é muito raro, Você sempre tem um momento, você sempre tem Essa corrida, eu vou te ser sincera, não tive nenhum problema. E o momento decisivo dessa vitória do Elinho em Indianápolis foi a ultrapassagem sobre Alex Palou, o piloto espanhol da equipe Ganassi, que brigou pela vitória com ele ali nas voltas finais. O Elinho contou pra gente como é que foi a decisão de ultrapassagem em cima do espanhol e como ele escolheu esse momento. A conversa com a equipe foi zero. Eles entenderam a mensagem, eu praticamente não falei nada a corrida inteira. Eu só fazia as minhas modificações no carro e eles estavam entendendo isso, que foi bem conectado, porque eu não precisei dizer nada, mas eles estavam entendendo o que eu estava fazendo no carro e falava, ok, entendemos o que você está fazendo. Então, isso foi legal. Nas 20 últimas voltas, ou 25 últimas voltas, foi quando eles falaram, a corrida é entre você e ele. Foi aí que eu falei, ok, agora, porque você tem razão, Fábio, eu não queria liderar a corrida inteira, eu só queria usar a minha estratégia, entender quem eu ia estar correndo, se era com o Palou, Pato, uma hora estava com o Colton Herta, entendeu? Eu estava estudando e o mais legal é que o meu carro me permitia fazer isso, porque a hora que eu quisesse sair da situação, eu passava. Então não era, ele está só ali porque não consegue passar. Não, meu carro tá tão bom que eu podia passar a hora que eu quiser. Então eu estava confortável, estava ali, né, só esperando. Então nessas últimas 20 voltas eu vi que ia ser eu e ele. Eu dei umas ultrapassagens para saber mais ou menos, né, o que ia acontecer. E isso foi 20 voltas e ele me passou logo uma volta e meia depois. Eu falei, puta, o carro dele tá rápido. E depois a gente começou a seguir, ele estava fazendo quase 221 sozinho, e nos treinos era 218, era rápido. Então você imagina, eu falei, puta, esse cara, então fiquei ali, só escoltando ele, esperando uma hora, e aí quando eu falei, bom, vamos ver agora, já deu 15 voltas, vamos ver onde eu passo ele. Passava de novo, ele me passava de novo, então eu falei, ok. Então o legal é que eu sei que na bandeira branca eu vou ter que passar esse cara, entendeu? E de repente eu vi os retardatários chegando. Eu falei, não, tem que ser agora. Porque se eu deixar para a última volta, vai embananar. E eu preciso do retardatário para me puxar, porque eu não tinha a velocidade que ele tinha. Foi aí que eu tomei a decisão de passar. Para te falar, eu deixei em vez de, normalmente, faltando 2 voltas, não tem mais amigo, né? Você vai lá e corta o ar. Eu ainda deixei muito aberto para ele, respeito, obviamente, mas eu estava preocupado mais nos caras da frente para pegar o vácuo. Quando eu senti que o meu giro estava subindo, eu falei, beleza, é isso que eu queria. E olha, na última volta, abrindo a última volta, não esperava chegar no tráfego tão rápido como chegou. O que foi melhor ainda para mim, que não é só pé embaixo, você tem que calcular o timing. E como eu estava fazendo o timing a corrida inteira, foi como se eu estivesse no começo da corrida. Então eu tirei o pé, deixei ele se virar ali, acelerei na hora que tinha que acelerar e aí foi comemorar quando eu saí da curva 4 para a vitória. Depois de 20 anos correndo pela Penske em Indianápolis, o Elinho competiu nessa prova pela equipe Meyer Shank Racing, que tem uma estrutura bem menor do que a que ele estava acostumado, né? Mas rolou uma parceria técnica da Meyer Shank com a equipe Andretti, o que fez também com que as duas equipes conseguissem evoluir na briga pela vitória. O Elinho falou sobre isso e contou algumas curiosidades a respeito dessa parceria. O que acontece é que eles têm o próprio engenheiro deles, os dados, as pessoas técnicas são da Andretti, então todas as informações técnicas é Andretti. Eu não sei o que tem no amortecedor, eu briguei para ver o acerto, que eu falei, eu não posso trabalhar num carro se eu não sei os números. Como é que eu vou poder levantar o carro, altura, trocar mola, se vocês não me falam? Eu tenho que... alguma coisa básica vocês me dão. Então eles me deram pelo menos isso, mas a partir do momento que eu entrei na primeira reunião dos pilotos na Andretti, na garagem da Andretti, eles, opa, vira o computador, opa, eu falei,
peraí, gente, eu não sou Penske, eu sou Meyer Shank Racing, entendeu? Então vamos lá, vamos trabalhar junto. Então, isso foi interessante. E por isso que a Meyer Shank Racing está tendo uma performance boa, porque eles estão tendo essa parte técnica da Andretti, mas as preparações do carro não são da Andretti, é deles mesmo. Então, para te falar a verdade, é um grande deal que eles têm, e não sei se vai até piorar agora, porque a gente meio que tirou, né, a vitória deles, vamos dizer assim, mas também não tinha nenhum carro lá, então não fazia diferença. Enfim, então, e em relação aos pitstops, o Mike, a equipe não tem, normalmente todas as equipes têm um carro elétrico para você treinar na sua base os pitstops. O Mike não tem isso. Eu falei, Mike, você tem um negócio desse, cara. É impossível você estar vindo para uma corrida, primeira corrida, os caras treinando. Não dá para treinar só 3 vezes aqui na pista e acabou. Então, esse é o tipo de coisa que automaticamente a coisa vai crescendo, o Mike vai evoluindo, vai adicionando mais gente, e ainda bem que a Andretti ofereceu o carro elétrico deles e o pessoal pôde treinar na base da Andretti. Mas é uma parceria muito boa, não sei até quando vai durar, pelos resultados que estão acontecendo, mas eu espero que continue assim. É óbvio que depois de 20 anos na Penske, o Elinho sabe muito bem como é que funciona uma equipe grande e qual é o desafio de vencê-la, né? Então, nessa briga Davi e Golias, da Meyer Shank contra gigantes Ganassi, Penske, até a própria Andretti, ele contou como é que essa vitória foi construída, afinal, não é fácil derrotar uma grande estrutura dentro da Fórmula Indy. Então, obviamente muito contente de ter vencendo essa prova, representando muito bem o nosso país, e a equipe é uma equipe incrível. O Mike está super contente, mas ele entende também que ele tem valor, não foi uma sorte, nós praticamente fizemos um trabalho decente, fizemos um trabalho de grande equipe. Talvez a gente não tenha o budget, o orçamento maior com uma Penske, uma Ganassi, uma Andretti, mas te garanto que o coração é muito maior e isso fez uma diferença incrível no domingo. Mas o carro era tão bom quanto qualquer outro carro da corrida. Essa quarta vitória em Indianápolis deu muita moral para o Hélio Castro Neves e pode ter sido decisiva também para a continuidade dele dentro da equipe Meyer Shank Racing. E é sobre presente e futuro que a gente conversa no próximo episódio, aí, no próximo resumo dessa entrevista com o Hélio Castro Neves, porque ele falou como que essa vitória pode influenciar na busca pelo Penta, pela quinta vitória em Indianápolis e também para fazer um campeonato completo na Fórmula Indy no ano que vem. Então, ativa as notificações aqui no canal Fórmula 1 para saber quando vai ao ar a próxima parte dessa entrevista. Um forte abraço e até o próximo Mundo Afora.